Graça e paz, meu irmão e minha irmã, eu espero que você esteja bem no nome do Senhor Jesus. Aqui é o Pastor Tom e eu queria dividir uma palavra com vocês hoje, palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 33. Palavra que tem por título a morte de Jesus na cruz, e essa palavra nos diz assim: ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou por 3 horas. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E então algumas das pessoas que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para dar de beber a Jesus. Mas alguém gritou: espere, vamos ver se Elias vem para tirá-lo dali. E então Jesus clamou em alta voz e deu o seu último suspiro. E então a cortina do santuário, a cortina do templo, se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. E quando o oficial romano que estava ali adiante dele viu isso, viu como havia morrido, exclamou em alta voz, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Amém? Até aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra que eu anotei para ficar mais fácil. Esse texto que nós lemos, o texto de Marcos, ele narra os acontecimentos finais da vida terrena de Jesus. Esses acontecimentos, eles se passam após os relatos do Getsemane, eles se passam após o julgamento de Jesus pelo Sinédrio e também a condenação de Jesus por Pôncio Pilatos, após todo o martírio. Esses são os momentos finais de Jesus na cruz do Calvário. E os versículos de 33 a 38, como nós lemos, eles nos mostram as últimas horas, os últimos momentos da vida de Jesus na cruz. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Sabe, existem alguns pontos para serem ditos sobre aquele dia, sobre aquele momento. E o primeiro deles, que se encontra logo no versículo de número 33, é as trevas. A Bíblia nos diz que do meio-dia, da hora sexta até as 15 horas, a hora nona, houveram trevas sobre toda a face da terra. E esse foi um ato miraculoso da parte de Deus. E nós percebemos isso porque os 4 evangelistas relatam a mesma coisa. Eles relatam com muita precisão que nunca na história houve uma escuridão que durasse tanto tempo em um dia de outono, em um dia tão claro. Esse feito da terra ser coberta por uma densa nuvem escura era um fato que certamente não acontecia, era algo miraculoso, era algo diferente. E o fato de todos eles terem feito esse relato mostra isso. Mas essas trevas, elas servem para nos mostrar algumas coisas. Na verdade, elas servem para nos relatar 3 prováveis situações que estavam acontecendo naquele momento. Toda essa treva que cobriu a face da terra, ela num primeiro momento pode nos mostrar a angústia e a dor do coração do Pai, do coração de Deus, por seu Filho que estava ali passando por tudo aquilo, por o seu Filho que estava para morrer na cruz do Calvário. Pois apesar desse ser um plano divino, apesar do plano divino que o plano divino seja esse, que Jesus ele venha, que ele morra por nossos pecados, de forma alguma Deus se agradava em ver o sofrimento do seu Filho unigênito. Deus ele estava impedido de estar ali com Jesus, por isso o coração dele se angustiava e ficou pesado, porque o Filho amado do Pai, aquele em quem o Pai tem alegria, estava morrendo naquela cruz. E mais que isso, o coração do Pai chorou, não só porque Jesus estava na cruz, não pela dor, não pelo sangue, mas porque os homens não entenderam que aquele era o Messias que trazia a salvação. Essas trevas externas servem também para nos mostrar trevas que estavam dentro do coração do Pai, um coração angustiado por seu Filho.
Mas essas trevas também, elas podem muito bem representar a ira de Deus que foi despejada sobre a vida de Jesus, enquanto ele estava na cruz do Calvário. E queridos, a palavra de Deus, ela nos diz isso. A Bíblia, ela nunca escondeu que o dia da ira do Senhor, o dia da ira do Senhor seria algo obscuro, algo sinistro, algo pesado. Se você pegar os profetas menores, você vai ver, a palavra de Deus diz que muitos chorariam no dia da ira do Senhor, e naquele dia, na cruz do Calvário, Jesus estava experimentando, ele estava bebendo todo o cálice da ira de Deus, e essas trevas no mundo também mostram a ira do Senhor sendo despejada em Jesus. E também essas trevas, por fim, representam o que o próprio Jesus estava experimentando na cruz devido ao pecado de toda a humanidade em sua vida. Essas trevas, elas servem para nos lembrar que naquele momento Jesus estava experimentando a escuridão do pecado de toda a humanidade. Já o segundo ponto que nós encontramos e que se encontra no versículo de número 34 é o grito ou brado de Jesus. No versículo 34, Marcos, ele nos conta que Jesus deu um grito de agonia na cruz. E isso aconteceu próximo da hora nona, da hora das 15 horas da tarde. E a Bíblia nos diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, gritou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? E queridos, talvez você não saiba, talvez muitos não saibam, mas esse grito ou brado de Jesus, ele na verdade estava recitando um salmo. Quando Jesus grita, ele também está ressaltando o Salmo de número 22, versículo 1. Jesus, ele está recitando um salmo na sua angústia e na dor. E esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que 600 anos antes do nascimento de Jesus já predizia o nascimento e o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. E todo esse pecado, todas essas trevas fizeram com que Jesus se sentisse abandonado por Deus. E é por isso que ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Queridos, Jesus, ele de fato naquele momento foi abandonado pelo Pai, porque algo estava acontecendo e Jesus estava experimentando algo que ele nunca tinha experimentado antes, algo que ele nunca tinha sentido antes. Jesus nunca tinha ficado em solidão, ele nunca tinha ficado distante do Pai em espírito, mas agora o sentimento de solidão e de abandono e com a morte à sua frente tomaram o coração de Jesus e encheram de medo, e é por isso que ele grita. Esse grito, ele expressa isso, e de fato naquele momento, o pecado fazia separação entre Jesus e Deus, pois Deus não habita onde o pecado habita, e Deus não se compadece dos pecadores. Sofrendo um castigo que não era dele, sofrendo um castigo que era meu e seu, Jesus, ele está angustiado, pagando um preço por nós. E na sua angústia, Jesus, ele dá um grito, mostrando que existiam sim trevas do lado de fora, mas que também existiam trevas do lado de dentro. Um outro ponto que infelizmente eu tenho que ressaltar, ele se encontra nos versículos de número 34 e 35, e esses versículos nos mostram a zombaria registrada pelo evangelista, a zombaria e o escárnio do povo de Deus para com Jesus. Ele nos mostra como Jesus recebia a zombaria, de como o povo zombava e caçoava de Jesus na cruz. E essa zombaria se inicia logo após o grito de Jesus na cruz. Eles ouvem o grito de Jesus a Deus e eles pensam que Jesus estava gritando para Elias. E isso acontece porque naquela época se acreditava, e na verdade os judeus acreditam ainda hoje, que se eles clamarem pela ajuda do profeta Elias, que Elias vai os ajudar do céu. Eles acreditam que Elias pode ouvir as orações e ajudar do céu, porque Elias não passou pela morte, Elias subiu vivo ao céu, então ele está com o Senhor.
ele está com Deus, então eles acreditam até hoje que se você orar pedindo que Elias te socorra, se você for uma pessoa que agrada a Deus, que serve ao Senhor, que Elias virá em seu socorro. Não é diferente do que os católicos fazem quando eles oram para Maria ou para os santos. Eles começam a caçoar e a zombar de Jesus, e eles começam a dizer: será que Elias vem buscá-lo? E queridos, algo que me entristece, algo que faz o meu coração doer, se encontra quando a Bíblia nos diz que imediatamente um dos homens vai e embebe uma esponja em vinagre, coloca na ponta de uma lança e dá para Jesus beber. E muitas vezes isso pode soar para nós como algo bondoso, pode soar para nós como se aquela pessoa que fez isso estivesse tentando minimizar a dor de Jesus ou dar algum conforto para ele, mas eu quero te dizer que é exatamente o contrário. Na verdade, o vinagre, ele serve como um anestésico, ele serve como algo que dá um pouco mais de força, ou seja, essa multidão que zombava de Jesus, viu que Jesus já não estava mais aguentando na cruz e deu vinagre a ele para beber, para que o sofrimento dele durasse por mais tempo. Eles deram vinagre para Jesus porque eles queriam que Jesus sofresse mais. E algo que me dói, queridos, é que as mesmas pessoas que estão dizendo a Jesus: salva-se a si mesmo, desce da cruz. As mesmas pessoas que estão dizendo a Jesus: você não salvou a muitos, salva-se a si mesmo. As mesmas pessoas que estão oferecendo vinagre, fazendo com que o sofrimento dele dure mais tempo. São as mesmas pessoas que uma semana antes estavam colocando ramos. São as mesmas pessoas que estavam cantando Hosana nas maiores alturas. São as mesmas pessoas que estavam dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Os mesmos que uma semana antes estavam dizendo que ele era o rei, agora estão dizendo que você morra lentamente, mostrando que Jesus estava sozinho. Mas um fato é que, ao qual essa multidão não se deu conta, é que essas pessoas, mesmo sem saber, elas estavam cumprindo mais uma profecia a respeito de Jesus. Profecia essa que se encontra lá no Salmo de número 69, versículo 21, que também é um salmo messiânico e diz assim: na minha sede me deram vinagre para beber. Dessa forma, mesmo na cruz, mesmo recebendo a zombaria, Jesus ele mostra que ele é o Filho de Deus e ele cumpre as profecias a seu respeito. E o último momento, queridos, é o que se encontra nos versículos de número 37, onde Marcos registra o momento exato da morte de Jesus na cruz. E ele diz no versículo 37, mas Jesus em um alto bravo expirou. E nesse versículo nós precisamos entender uma palavra-chave que aparece aqui, e essa palavra-chave é um mas. Mas Jesus com um alto brado expirou e morreu. Esse mas, esse entretanto que aparece, ele significa que a morte súbita de Jesus na cruz, ela contrariava as expectativas, o desejo da multidão, e ela contrariava o que era normal. E eles queriam prolongar o sofrimento de Jesus na cruz, mas na verdade a morte de Jesus ela vem muito cedo. O sofrimento de Jesus acaba muito rápido, e você pode achar: nossa pastor, mas ele ficou das 9 da manhã às 3 horas da tarde na cruz. Isso não é pouco. É pouco sim, porque normalmente as mortes na cruz elas podiam demorar até dias. Às vezes a pessoa ficava 2, 3 dias pregado na cruz. Às vezes a pessoa precisava ser morta de uma outra forma, porque a cruz não era o suficiente para matar. Mas a morte de Jesus rápida, ela nos mostra algo que o próprio Jesus já tinha nos dito
no seu encontro com Pôncio Pilatos. Ela nos mostra que ninguém pode tirar a vida de Jesus, mas que Jesus entrega a sua própria vida. Essa morte rápida de Jesus na cruz nos mostra que não foram os romanos que mataram a Jesus, que não foram os judeus que mataram a Jesus, que não foram os nossos pecados que mataram a Jesus, que o que matou Jesus, que o que fez com que a vida de Jesus cessasse, foi o sentimento de amor, o sentimento de amor que Ele sentiu por mim e por você. Hoje é Sexta-feira Santa e também chamada de Sexta-feira da Paixão, e talvez algumas pessoas vão dizer: pastor, por que é que esse dia é chamado de Sexta-feira da Paixão? Esse dia deveria ser chamado de Sexta-feira da Morte. Mas eu quero te dizer, não. Esse dia é chamado de Sexta-feira da Paixão porque ele mostra o dia em que Deus, em Cristo Jesus, demonstrou por nós todo o amor, demonstrou por nós toda a sua paixão, demonstrou que Ele nos amou primeiro, que mesmo quando nós estávamos em pecados, afastados dEle, Ele nos amou e entregou a vida por mim e por você. Talvez algumas pessoas vão dizer: por que é que Jesus sofreu tudo isso? Por que Ele aceitou sofrer toda a angústia no Getsemane a ponto de suar sangue? Por que é que Ele aceitou toda a chicotada? Por que é que Ele aceitou ter a sua pele dilacerada? Por que é que Ele aceitou aquela coroa de espinhos? Por que foi que Ele aceitou toda a zombaria? Por que é que Ele aceitou ser pregado naquela cruz? Por quê? E a resposta ela é clara: Ele aceitou tudo isso por amor. Ele aceitou tudo isso porque Ele me amou, porque Ele te amou, porque Ele nos amou. E porque, como nos disse o profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 53, porque o castigo que nos trouxe a paz está sobre Ele. Jesus se entregou naquela cruz, se entregou por mim e por você, porque Ele me amou, porque Ele te amou e porque Ele continua nos amando. Porque Ele continua nos amando, queridos. E me deixa dizer mais uma coisa: a palavra de Deus ainda nos diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Na hora em que Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de duas partes, de alto a baixo. Esse véu era o véu que fazia a separação do lugar santo ao lugar santíssimo, santo dos santos. E nesse lugar santíssimo só podia entrar o sacerdote. Se alguém entrasse naquele lugar, aquela pessoa morreria instantaneamente por conta dos seus pecados. Mas às 15 horas, a Bíblia nos diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. E presta atenção, na cultura judaica, às 15 horas é o horário da oferta, é o horário do sacrifício de purificação. Às 15 horas da tarde é o horário em que o sacerdote oferecia um sacrifício para que o pecado de alguma pessoa, o pecado do povo fosse perdoado, e então ele entrava no Santo dos Santos. Isso nos mostra que Jesus, às 15 horas, quando Ele entregou a sua vida ao Pai, Ele foi o último grande sacrifício pelo nosso perdão e pela nossa salvação. E perceba que o véu, ele não foi rasgado de baixo para cima, ele não foi rasgado pelo meio, o véu foi rasgado de cima a baixo, como se Deus estivesse dizendo: agora que o meu filho fez o sacrifício supremo, eu estou rasgando o véu e existe liberdade para você estar na minha presença. Jesus aceitou passar por tudo isso, a sofrer tudo isso, para que eu e você pudéssemos voltar para o Pai, para que eu e você pudéssemos voltar para Deus, para que eu e você encontrássemos o nosso lugar junto ao Senhor. E queridos, algo que nós vemos na palavra de Deus, a Bíblia nos diz que enquanto existia uma multidão que dizia: salva-se a si mesmo, salva-se a si mesmo, desça da cruz, enquanto existia uma multidão que zombava e rejeitava a Jesus, um centurião, um homem que não tinha nada a ver com Jesus, que não tinha ouvido falar de como Deus enviaria o Messias, ele olha para Jesus na cruz e diante daquela morte
tão excepcional e diferente, ele declara: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus, esse verdadeiramente é o Messias. E a história da patrística, a história dos pais da igreja que começou a religião cristã, elas nos dizem que este centurião, que este homem e a sua família se converteram a Jesus, que este homem e a sua família pregaram Jesus ao mundo, porque eles entenderam quem era Jesus, porque eles aceitaram a Jesus e porque através de Jesus eles entraram na presença do Pai e viveram naquele lugar. A palavra de Deus está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo que diante da cruz de Cristo você só tem duas escolhas: ou você zomba e abandona, ou você rejeita e não aceita, ou você reconhece quem Ele é e o aceita e tem a sua vida transformada por Ele. Nós estamos celebrando a Páscoa. Hoje é sexta-feira da Paixão. Você leu, você ouviu a leitura daquilo que Jesus experimentou por mim e por você. Eu quero te dizer qual é a sua escolha. Eu quero te perguntar: qual é a sua escolha? Qual atitude você quer tomar? O que você deseja? Você tem duas escolhas: ou você pode zombar e abandonar, ou você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode dizer a Ele: Pai, me perdoa porque eu pequei. Pai, me perdoa porque o Senhor me amou e muitas vezes eu desprezei o seu amor. Você pode dizer a Ele: Pai, eu te aceito e eu quero voltar para o teu colo, quero voltar para os teus braços. Você pode dizer: Pai, me aceita de volta. Pai, eu quero voltar. Você pode dizer: Pai, eu estou sofrendo. Você pode dizer: Pai, verdadeiramente Tu és Jesus, o Filho de Deus, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Páscoa é mais do que ovo de Páscoa. Páscoa é mais do que chocolate. Páscoa é o memorial, o lembrete de que nós recebemos uma nova vida do Senhor. Eu quero te dizer, hoje você está diante da cruz de Cristo, que você possa fazer a sua escolha no nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus.